Pessoal, abrindo o vídeo desse dia 24 de janeiro, eu mostro aqui pra vocês que Nicolas Ferreira continua provocando, tá? Pegou uma publicação do Domingos Brazão de 2010, ele dando parabéns pra Dilma e tal, e aí o Nicolas falou assim, mas ele não é petista, deve ser bolsonarista. O que ele esqueceu aí, né, ele teve um apagão, é que nessa eleição de 2010, até o Silas Malafaia, o Magno Malte, eles apoiavam o Lula, tal, porque o Lula tinha 90% de aprovação. O Lula foi levantado por Deus numa hora difícil dessa nação e fez a melhor escolha. Escolheu os pobres, equilibrou a finança desse país, resolveu o drama com o FMI. Foi quem mais construiu escola técnica nesse país e universidade, mesmo sem ter formação acadêmica. O Lula criou o Bolsa Família, criou Minha Casa Minha Vida, mudou a realidade e pegou alguém que estava na miséria e colocou Hoje, as colunas sociais chamam esses miseráveis de pobres emergentes. Recebeu um país com 11 milhões de desempregados e o bem que Lula fez a esse país... Inclusive, o Metrópolis ontem se envolveu numa polêmica, por isso. Eles colocaram ali, delatado como mandante da morte de Marielle, fez campanha para Dilma. E aí colocaram a foto do Brazão ali com o adesivo Dilma 13, né? Bem, omite ali a campanha que eles fizeram pelo Bolsonaro em 2018, né? Ou seja, depois quando surgiu a coisa do Bolsonaro, eles já eram bolsonaristas. E mais, né? A própria foto da matéria do Metrópolis, ela foi cortada, porque a foto original é essa que tá na tela aí, com o Eduardo Cunha do lado dele. E a questão toda é o seguinte, todos esses bolsonaristas, né, o Cunha bolsonarista notório e tal, toda essa turma, quando veio o surgimento do Bolsonaro, eles aderiram completamente. Bem, mas seguindo aqui, o Quaquá, vice-presidente do PT, resolveu dar um apoio pro Nicolas Ferreira, né, e pra extrema-direita que tá querendo construir essa narrativa de que o Brazão era um petista. Então, o Quaquá veio a público e defendeu o Brazão. Falou o seguinte, não creio que ele matou a Marielle. Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade. Bem, muitos militantes petistas indignados com essa postura do Quaquá. O pessoal aqui dizendo, o cara ofende a ex-presidente do próprio partido, salva bolsonaristas da cassação, defende acusado de ter relação com milícia, dá tapa na cara de deputado no plenário e segue vice-presidente do PT. Isso diz mais sobre o partido do que sobre o sujeito. Que coisa lamentável. Bem, e aí o Reinaldo Azevedo comentou essa situação, meio que insinuando que o bolsonarismo é uma doença, tá? Que não tem cura, inclusive. Porque ele diz o seguinte, no universo paralelo do bolsonarismo, as esquerdas depredaram os três poderes e são responsáveis pela morte de Marielle. Isso tem cura? Não. E, por falar nesse assunto, o Alan dos Santos voltou a ser destaque hoje no noticiário justamente porque ele cometeu um sincericídio. Então tá aqui matéria do O Globo, blogueiro bolsonarista Alan dos Santos nega a existência de infiltrados no 8 de janeiro. Abre aspas para ele, quem estava envolvido era a gente. E o Globo diz o seguinte, foragido nos Estados Unidos desde 2021, ele vai na contramão do discurso encampado por apoiadores de Bolsonaro. Bem, pessoal, e aí eu trago, mudando de assunto, eu trago mais duas notícias para vocês, tá? Primeiro é que a rede, né, a web, resgatou o tweet que Nicolas Ferreira celebrou o veto de 900 milhões de reais para obras contra as enchentes em Belo Horizonte. E toda vez que tem uma chuva forte em Belo Horizonte, o pessoal relembra disso, né? Eu vou ler a publicação do Nicolas para vocês. Então, tá aqui o contexto, era 16 de março de 2021, o Nicolas era vereador em Belo Horizonte e o prefeito era o Alexandre Calil. E aí o Calil solicitou um empréstimo de R$1 bilhão para fazer os piscinões, tá? As obras para estocamento de água, né? Em momentos de enchente forte e tal. E aí o Nicolas publicou isso aqui. Derrubamos o empréstimo de R$1 bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você. A cidade não é sua, Gargamel. Durma bem. Claro, que ele está se referindo ao Alexandre Calil. E um sobrinho da Dilma Rousseff, que é lá de Belo Horizonte, ele é muito influente nas redes sociais, Pedro Rousseff, ele gravou um vídeo para o Nicolas. Ô pessoal, quando a gente fala que Belo Horizonte alaga, é por causa disso aqui, ó. Essa aqui é a Tereza Cristina. E por conta do deputado Nicolas Ferreira e da bancada de extrema direita, que nós não conseguimos fazer a obra aqui no Rio Arrudas para poder prevenir que Belo Horizonte ficasse desse jeito aqui, ó. E aí? Como que resolve isso aqui, Nicolas? Explica pra gente, por causa de um voto, a gente não conseguiu aprovar a melhoria disso aqui para poder evitar tanto desastre. Olha aí.
Bem, aí só para fechar, pessoal, uma última. O Jornal Nacional ontem abriu, né, com o Bonner, a notícia de que caiu 77% o desmatamento da Amazônia no primeiro ano da gestão do Lula, explodindo aí, né, acabando com mais uma bravata bolsonarista, que eles dizem que, enfim, o Lula continua desmatando a Amazônia e tal, e não é nada disso. No ano passado, o desmatamento em áreas protegidas da Amazônia foi o menor desde 2014. É um respiro da floresta depois de muita destruição. Desde 2014, o monitoramento por imagens de satélite do Instituto de Pesquisas do Amazon não registrava uma redução tão expressiva em áreas protegidas. O desmatamento em terras indígenas caiu 52%. Já em unidades de conservação da Amazônia, a devastação teve queda ainda maior, 77%. Nas duas áreas juntas, o desmatamento é o menor em 9 anos, com uma redução de 73%. Isso se dá muito devido às ações do fortalecimento dos órgãos que são responsáveis por essa fiscalização do desmatamento. É necessário continuar essas ações para poder garantir que o desmatamento ele continue reduzindo, porque nós temos uma meta